Então, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindas, né? Bem-vindos, tragam convidados e vamos fazer a nossa live mostrando que como é possível a gente fazer transição de carreira, como é possível a gente ter um modelo de trabalho, como eu tive, como a Maureen própria teve, no trabalho de você trabalhar em empresas com carteira, né, com seletista, e depois você decidir fazer uma segunda jornada, que seria uma jornada do empreendedorismo. Então, hoje nós queremos trazer essa experiência, então é aprender com quem vive, mas uma experiência real. O que muda na nossa vida, na nossa forma de trabalhar, quando antes você está dominando apenas uma área e daí agora você está em todas as áreas. Então, como que você faz essa jornada? Né? Então, isso nós vamos compartilhar com vocês. Então, a Maureen, ela é formada em design, né, pela PUC desde 2003, né, Maureen? Oi, Boa noite, bem-vinda. Já estou te apresentando aqui, que o pessoal está entrando, mas depois dos problemas técnicos, né, Maureen? Que baile! Tem, né? Com toda essa tecnologia, com essa era digital, como que nós precisamos, né, repensar, rever e fazer acontecer com a tecnologia, né? É isso aí. Mas legal, Maura. Então, eu estou falando, né, que hoje você vem compartilhar conosco, né, a tua experiência de ter vivido, né, dentro de empresas, dentro do mundo corporativo, e depois você sai para fazer exatamente esse empreender, fazer essa jornada que faz a diferença na vida das pessoas. Eu até estava comentando, né, o convite para você ele foi especial porque eu comentei, eu ajudo as pessoas a estarem mais bonitas por dentro, né? Resolvendo as suas crenças, seus medos, seus bloqueios. E você faz a casa, o escritório, o ambiente das pessoas de forma transformada, né? Você faz diferente, faz as coisas ficarem lindas, né? É bem interessante isso, sabe, Marli? Porque, assim, até vou contar uma brevezinha história antes da gente entrar no assunto, porque acho que para quem não conhece, né, eu conheci a Marli, porque a Marli foi minha cliente, né, mais de uma vez, né, Marli? Para minha alegria, para nossa alegria em geral, né? E, na verdade, esse trabalho que eu faço, ele acaba acontecendo muito por indicação, né? Exatamente. E é interessante porque, apesar de não ser totalmente relacionado, né, a gente percebe que é um trabalho que reflete muito naquilo que a pessoa está vivendo no momento, né? Exatamente. Então, a pessoa encara a transformação física do espaço depois de passar por alguma situação de vida ou porque ela percebe que está precisando muito de uma mudança, né? E, naturalmente, isso acaba acontecendo, a gente vai percebendo ao longo do processo do projeto que, às vezes, existe um anseio muito grande, né, da pessoa de, eu preciso ver minha casa logo resolvida e tal. Então, olha lá, o Guilherme está mandando um beijo de Portugal. Beijo, Gui! Beijo. O Guilherme é meu primo, tem uma agência de turismo, está lá em Porto, lá. Ai, Portugal, legal, tá longe, Tá lá. estamos vendo. Tá longe, tem gente lá do outro lado do continente, né? Saudades. Eu comemorei meus 50 anos lá em Portugal. Ah, que delícia! E assim, é muito isso, sabe, Marli? Eu percebo que essa transição que você comentou, né, do corporativo pro empreendedorismo, né, como um todo, para mim começou como uma coisa assim, acho que eu tinha uma vontade muito grande de empreender, não tinha a menor noção, né? Vamos combinar, né? Porque acho que todo mundo que quer, não faz a menor noção, né, do que é. Ou E acho que só olha para os bônus e não considera os bônus, né? Os ônus, né? não, Então, não tem nem ideia, né? o processo que se percebe daí a diferença, né? Então, eu percebo assim, que foi e continua sendo, né, um amadurecimento todo dia, né, porque a gente vai se transformando como pessoa,
a gente vai entendendo e encarando novos desafios, a gente vai assumindo cada vez mais responsabilidade, né? É, e vendo E todo, né? Todas as áreas, entendendo de questões que você nunca imaginou entender, né? Como você tem feito algumas obras enormes que você tem que lidar com construção, né? Com tantas é bem variáveis isso. aí que sai do teu, vamos dizer assim, do que era o teu escopo inicial, né? Então você acaba fazendo essa jornada muito mais completa e com certeza os aprendizados que você tem são, né, Laurinha? Só vai agregando e fazendo E acontecer, né? é muito interessante isso, Marli, porque eu vejo assim que existe a falta de, não só de planejamento, porque eu acho que a falta de planejamento até tem a ver com o brasileiro, sabe? Não Uhum. digo só por mim, eu sei que eu tive essa situação durante a minha vida, né? Aham. Agora, graças a Deus, estou numa situação melhor, mas assim, é o você conseguir enxergar aquilo que você precisa enxergar na hora Exato, certa, né? exato. E às vezes a gente não enxerga, porque você não está maduro o suficiente para enxergar aquilo, né? Tá ali na tua cara, mas o óbvio você não consegue Não ver. consegue. E é bem isso, né, Maureen? Quando eu atendo também uma profissional que quer fazer um processo de coaching, e às vezes eu fico instigando, mas isto, mas e aquilo, mas como você se vê aqui? E a pessoa diz, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não preciso, não enxergo nada. Mas eu enxergo, mas eu tenho que fazer a pessoa enxergar. Eu acho que quando você fala do teu trabalho também, né? Porque você vai fazer um projeto para quem é leigo na área. Né? Quando você veio fazer o projeto da minha casa, depois você fez o escritório. Hoje, quem entra no escritório, nossa, que lindo, que diferente, que bacana. Eu falei, Amaury, acho que eu tenho que deixar uma obra, um quadro seu lá, porque. Então, não É tem verdade. pessoas que não entrem lá, que não digam assim, como ficou bonito, como é diferente, como é moderno, é colorido. Então, eu falei assim, mas a Maureen não tá aqui, mas foi, né? Então, Mas eu acho legal a só que gente quando falar você sobre isso. falava algumas coisas, eu dizia assim, ai, mas acho que isso não vai ficar bom. Mas é que o meu negócio não era o seu negócio. Mas aí, É o eu ter a acho que essa visão, que é a né? arte, né? Que você tem, Ter que a, eu tenho, de fazer o outro enxergar aquilo que você enxerga, né? é. E assim, olha, Marli, eu vou te falar bem a verdade. As pessoas geralmente elas me procuram num primeiro momento, porque assim, sente que precisa, porque tá bagunçado, porque tá incomodando, porque aquilo ali tá ali parado faz bastante tempo. Tô vendo uma galera entrar aí. Já vou dar um oi para todo mundo. Eu tô É, vendo lá também, não tô. Para eu ler, eu preciso botar óculos, Moni, porque. aliás, eu fiquei de óculos, não coloquei a lente, gente, porque não deu tempo. Nem tô super maquiada, porque vocês me conhecem, né? Eu sou isso que eu sou. E assim, as pessoas me procuram muito por causa desse incômodo, né? Mas a gente percebe ao longo do processo que tem outras questões por trás, às vezes, né? Tem alguns nós, assim, né, que tem a ver com essa parte que você falou, que tem a ver com psicologia, e a gente tem que entender o que a pessoa está passando pelo outro lado, né? Uhum. E eu acho que uma linha que eu acabo atuando muito, isso foi uma coisa que talvez no início eu não tinha tanta consciência, mas depois eu fui tomando essa consciência ao longo da carreira, é que eu gosto de fazer o projeto muito focado naquilo que a pessoa precisa. Né? Uhum. Eu procuro não imprimir um estilo só do que eu gosto, porque a gente percebe que tem muitos escritórios que focam nisso. Ah, eu só trabalho com o estilo X, eu só trabalho com o estilo Y, né? E eu sempre procurei muito aquilo que é. O que é a verdade do cliente, né? O que para ele faz sentido, né? Quer dizer, E personalizado, Maureen? Seria algo é, mais nessa linha, então? quando a gente fala de interiores, né, geralmente ele já é um projeto que está focado, né, de uma forma bem pessoal, bem, assim, é um desenho único, né, geralmente é isso. Mas eu vejo que, talvez, assim, hoje o meu escritório ele está muito mais focado em atender o cliente na integralidade do que ele precisa, sabe? Ah, entendi. Então, por exemplo, no teu caso, que foi a gente já faz bastante tempo que fez, né? Mas Nossa, assim, 10 anos, né, Mari? Eu acho que. não, quem conhece a Marli sabe como você é. Quem é a Marli, né? A Marli é essa pessoa vibrante, essa pessoa que curte cor, que, né, tem uma ligação muito forte com a cultura, com as raízes, né? E isso tá impresso na tua vida, no teu dia a dia.
Quando a gente falava, né, ai, vamos colocar uma cor mais outra, você falava, não, pelo amor de Deus, eu quero um amarelo bem vivo, eu quero um vermelho bem vivo, porque você tem A essa Mauri dizia assim, um necessidade. cinza, um begezinho. Eu falei, Mauri, não. E tem E cliente é que é o vermelho. contrário, né? Você Mas veja, hoje mesmo eu acabei indo numa loja de revestimentos, a gente, por causa da pandemia, a gente está tendo uma dificuldade bem grande de conseguir material, matéria-prima, tá bem complicado isso, né? E a gente tem uma necessidade para um casal de clientes que eles precisam se mudar dentro do prazo que está colocado em contrato com a imobiliária. Então a gente foi à caça do que a gente consegue no mercado, né? Então onde que a gente conseguiu a loja aberta? Em São José dos Pinhais, né? Lá vamos nós para São José buscar material, né? Então, e durante essa visita com eles hoje, eu percebi isso. Tudo que eu mostrava, ela falava, eu acho que eu gosto de coisa mais clássica. Eu acho que eu prefiro uma coisa mais sóbria. E eu estava lembrando de você já, porque eu falei, à noite eu tenho que conversar com a Marli. E você veja como é muito de cada um, é muito pessoal isso, né? exatamente. Então, quando a gente faz um projeto, a gente, obviamente, precisa pensar no cliente, naquilo que ele gosta, naquilo que faz sentido para ele. Mas, assim, muito mais do que fazer sentido para mim, do que eu gostar do que eu estou fazendo de projeto, tem que fazer sentido para quem vai morar lá, né? Para quem. Então, a gente percebe, assim, que tem muitos escritórios que fazem um trabalho muito bom, né? A gente tem excelentes escritórios aqui em Curitiba, na região, mas às vezes acabam ficando muito focados nessa questão, assim, de, não, a gente só trabalha com um cliente assim, assim, assado, com um perfil que Ou com nicho a muito partir direcionado, né, Mauri? Ou ou só só atendo comercial, a ou só partir de residencial, ou tantos, só padrão X também, né? ou Então, só atendo a partir de X metros quadrados, ou se o cliente não quiser gastar mais do que isso, eu não atendo. A gente procura não ficar fechando demais isso, né? E acho que isso foi uma coisa que aconteceu de forma meio natural, porque era a forma que eu enxergava o design, né? Eu enxergava o design sempre de forma muito democrática. A gente tem reestruturado uma série de coisas dentro do escritório. Hoje, a gente está com uma estrutura, né? Sou eu, a Mariana, que é arquiteta, que estou vendo que ela está aí assistindo a gente. Deixa eu dar um beijo para a Mari. E também a gente está com a Larissa agora, mais recente. Então, assim, aos pouquinhos o escritório foi tomando corpo, eu vejo que ainda a gente tem uma estrutura bem enxuta, né? Mas hoje a gente já consegue atender projetos maiores, que demandam de uma estrutura também diferente, né? Então, é muito de acordo com a necessidade do cliente que a gente procura acabar formatando aí tudo isso, né? Não só o projeto, mas também a questão de quem que vai atuar com o quê, né? Mexer com pedreiro, com obra. A gente sabe que não é fácil, então você tem que ter um jogo na de verdade, cintura uma bem equipe, grande em né, tudo isso. Maurício? Você acaba tendo uma equipe, uma administração indireta, né, de profissionais de diversos, né, níveis e tipos de serviço, né? Porque você tem que lidar com vidro, com a massa, né, com as lojas, com pintor, né? Então, com gesseiro. Então, você vê que o leque acaba sendo bem grande, né? E aí você tem que daí acabar conhecendo um pouco de cada nicho desse, porque como que você vai contratar ou negociar se você acaba não tendo essa informação, né? Então, Sim. Mauri, acho que eu vou começar seguindo o nosso Vamos lá, que senão a gente eu só fala comecei a de te apresentar e aí nós entramos e eu acabei não falando, então, tranquilo. para o nosso público aqui, que você, então, se formou lá na PUC, né? Fez a especialização também em design de interiores, né? E há 15 anos que você já atua, né, nessa área. Então, projetos residenciais, corporativos, né? Que você colocou. Mas antes você trabalhou nas empresas, né? Esses clientes que você coloca, né? O Boticário, Natura, Tenda, TIM, são projetos que você trabalhou nesse período do seu empreendedorismo, certo? Exato. O que eu até acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso para o pessoal. Eu trabalhei realmente assim, durante o período de faculdade, eu acho que eu sempre fui muito, eu sempre gostei muito da área, né? Então, existia essa coisa assim de, eu quero participar, quero fazer, né? Sempre fui muito assim, né? E então, na época de faculdade, que o pessoal falava assim, eu tenho que fazer estágio obrigatório, tá, 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 eu estava achando ótimo. Porque era uma forma de eu estar lá dentro, de eu vivenciar, né, já o dia a dia. Então, assim, Marli, até me lembro da minha turma, na época, eu acho que eu fui uma das
das únicas, assim, que já no segundo ano de faculdade eu já estava com estágio, eu estava fazendo coisas assim, sabe? Já tinha passado por 2, 3 lugares, já tinha entendido como é que era a rotina de um lugar do outro. E isso, acho que acabou, no final das contas, trazendo uma bagagem muito grande para mim, né? E a maturidade, Então, né, Maureen? Porque quando você já começa a vivenciar no dia a dia, quando você começa a aprofundar o tema, por exemplo, em termos conceituais, você já acaba tendo, né, a vivência que é muito mais, se torna muito mais rico para você, né? é. E até eu sei que você acaba lidando com algumas pessoas que estão nessa fase, né, de mudar de profissão e tal, e às vezes a pessoa fica perdida, né? Então, Exatamente. assim, eu vejo que esse é um caminho super bacana, porque às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas estágio, né? Vou pagar para trabalhar, né? As pessoas têm essa noção de que você Mas está pagando para trabalhar, mas na depende verdade a se gente você é. aprende tanta coisa, né? A gente, nossa senhora, eu absorvi tanta coisa naquele período. Eu acho que se eu pudesse voltar a fazer estágio, eu voltava. Ai, Batia ai. na porta de algumas empresas e falava, eu quero fazer estágio, né? Mas a gente sabe que a realidade agora é outra, né? Então, eu vejo assim que esse momento foi um momento que me deu muita base, né? Porque eu criei uma base muito sólida. Eu tive a sorte de trabalhar em alguns lugares. No primeiro estágio que eu consegui já era na área de interiores. Olha que coisa engraçada, né? Aqui. Eu Já é trabalhei ser, né, era Maureen? uma, Você já estava. era para ser, eu estava me puxando lá, né? É. E era um escritório que eles trabalhavam tanto com arquitetura como interiores, e eles tinham uma loja de mobiliário, itens de decoração em anexo que eles acabavam fornecendo, né? Esses Uhum. itens junto no projeto. Então eu fazia atendimento ao público, fazia uma série de coisas. Infelizmente essa empresa, até onde eu soube, veio a fechar alguns anos mais tarde. Eles acabaram saindo daqui da cidade. E eu acabei indo para outros lugares, né? Eu acabei trabalhando em indústria, trabalhei com plástico, trabalhei com borracha, trabalhei com vidro, trabalhei com metal, Ah, trabalhei com muita coisa que às vezes, talvez naquela época de faculdade, talvez não fazia tanto sentido, né? Porque eu falava assim, mas o que isso aqui vai agregar na minha carreira, né? uhum. Mas eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, sabe? E eu vejo que todo esse conhecimento hoje é muito difícil a gente ver outros profissionais que também trabalham dentro do escritório que tenham o conhecimento que eu tenho nessa parte de materiais, ou que tenham vivenciado, né, algum outro projeto que tenha tido alguma demanda nesse sentido, né? E isso realmente faz bastante diferença, né? Então, como você falou aí desses grandes clientes, né? Eu acabei atuando primeiramente com a parte de stands e quiosques para feiras, né? Então, eu Uhum. fazia quiosque para shopping, fazia loja de shopping, loja de rua. A própria TIM, que você comentou, né? A gente atendeu a nível Brasil, e não só Brasil, a gente acabou atendendo fora. Boticário também aconteceu isso. Então, tive que fazer display, foi para a África do Sul, sabe? Então, você tem que programar tudo, né? Criar o projeto de uma forma que você já pensa assim, poxa, eu vou ter que atravessar o oceano com isso daqui, tem que estar lá inteiro, Legal, né? Não legal, pode claro. chegar lá quebrado. Aham. Então, as lojas da TIM mesmo foi uma coisa que me trouxe um conhecimento muito grande, porque foi um projeto que eu acabei atuando, acho que durante uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, seguido, assim, se não foi mais até, sabe? Eu vou te falar que eu não tenho esse número bem certo assim, na minha cabeça, eu tenho que até pesquisar nos meus arquivos aqui. Ah, então. Mas mais ou menos uns 3, 4 anos. Então, assim, quando você tem que montar uma loja, você estando aqui em Curitiba, e montar uma loja lá em Manaus, uma loja lá, né? Nem sei aonde. Tudo tem que estar muito bem esclarecido, né? É. Desde o montador até quem vai receber lá, como que vai ser essa A condução, né? equipe, né? Porque daí você tem a equipe própria e a equipe terceira também, aquelas pessoas que você contrata que você nem não conhece, você está fazendo um primeiro contato, né? Então, por isso que acho que essa questão da parceria, né, Maureen? Acho que você vai também fazendo essa construção ao longo da caminhada, né? E, Exatamente. e você colocou, Maureen, acho que é importante para quem está nos vendo e as pessoas que vão nos ver ainda. É, por coincidência, tenho a filha de um cliente meu que ela está iniciando este ano o curso na PUC lá da design que você fez. Aí eu falei, você tem que assistir, porque daí você vai se inspirar. Porque quando as pessoas não estão atuando na área, elas têm uma ideia.
ou de pessoas que elas veem, ou aquilo que elas pesquisam. Mas quando você ouve alguém falando de como que eu fiz a minha jornada, então quantas coisas que você pode estar agregando para alguém que está começando, mas para alguém que pode estar atuando na área e talvez não tinha dado conta da importância de ter essa experiência, né, multidisciplinar, multi-olhar, que você trabalha com todas as coisas, você não fica num limite. E aí, quando eu pedi, né, para você, eu falei assim, qual é o nicho que você trabalha? Porque se você olha para mim, eu trabalho com coach, eu trabalho em mentoria, né, RH agora estou atuando, outplacement, então os meus nichos são esses. Mas eu acho que é importante você colocar para as pessoas qual é a amplitude da tua profissão, da tua carreira, em termos de áreas de atuação. O que pode ser feito dentro de tudo isso, desse leque que você hoje atua? Então, quando a gente fala de projeto, é muito amplo isso, né? Porque projeto pode ser projeto de qualquer coisa, né? Vamos falar assim, que não só de coisas físicas, né? Que nem a pessoa que quer emagrecer, é um projeto para emagrecer, né? E assim por diante. E quando a gente fala de projeto dentro da arquitetura, dentro do design, isso pode também ter uma proporção muito grande, né? Quando eu saí da faculdade, tinham amigos meus que estavam falando assim, eu quero focar no design automobilístico, quero fazer eletrodoméstico, não sei o quê. E eu não tinha isso realmente muito claro na minha cabeça ainda, né? De como que ia acontecer, de como que ia ser. Nunca foi uma escolha, né? Falar, não, eu quero trabalhar com este nicho, né? Eu sempre tinha uma vontade muito grande de trabalhar com o projeto. Mas dentro disso, o que ia acontecer, eu realmente não tinha essa clareza. Então, o que aconteceu, Marli, é que as coisas foram acontecendo aos poucos e eu fui tomando conhecimento, falando de mais áreas. A primeira paixão que eu tive, assim, dentro da carreira, foi a parte de imobiliário, né? Dentro de marcenaria, atuando com marcenaria, porque dentro desse universo que eu estava ali, trabalhando com stand, com quiosque, com loja, né? Eu acabava me envolvendo com uma série de itens, né? E nesse período a gente acabava meio que focado nessa parte de equipamentos para varejo. Então, toda a parte de display, de mobiliário, balcão de caixa, né? A gente fazia programação de todo esse espaço, né? Quando vinha clínica médica, a gente tinha que programar todo o mobiliário de uma clínica, né? Então, sempre ficou muito focado dentro dessa parte comercial, digamos assim, né? Digamos assim, todo tipo de CNPJ possível, né? Então, a gente atendia indústria, a gente atendia varejo, né? Bastante loja mesmo, mas durante muito, muito tempo eu atendi grandes indústrias que têm alguns produtos e a gente precisava não só divulgar os produtos deles nessas feiras, né? Como também auxiliar nessa questão dos expositores a nível Brasil, né? Então, quais revendas no Brasil queriam receber esse mobiliário e tal. E nesse período, eu acabei tendo um conhecimento muito grande da parte de marcenaria, porque a grande base desse nicho ainda é a marcenaria, ainda hoje, né? Mesmo que talvez não totalmente ligado à madeira, mas primeiramente foi a marcenaria, depois começou a agregar essa parte do metal dentro dos móveis, né, do vidro, da iluminação, agora com LED e tudo mais, né? E isso eu acabei me apaixonando muito por essa área, né? E fazia residencial, mas assim, não era o meu forte e nem muito menos o meu foco fazer residencial naquela época. Não era uma coisa que eu dominava, né, fazer residencial. E quando eu decidi virar autônoma, foi uma decisão porque eu queria muito virar autônoma, né? Eu tinha uma vontade muito grande. Quando eu estava com 22 anos de idade, mais ou menos, eu acabei assumindo o setor de design do lugar onde eu trabalhava, né? Então eu virei gerente de design, tinha que comandar uma equipe inteira, e as pessoas no chão de fábrica falavam assim: você vai assumir o setor? Como assim? Mas você é tão nova! E aí eu falava, bom, né? Eu acho que se eles me colocaram, né? Eu acho que eu consigo, né? E realmente ali começou a despertar, acho que alguma coisa dentro de mim, assim, para essa amplitude do projeto.
que a gente não precisava necessariamente fazer só projetos, né, para lojas ou para outras áreas. Específica, né? Exatamente. E hoje o que acontece, assim, que quando eu resolvi, né, virar autônoma e tal, eu comecei sozinha, né? Comecei, acho que como todo empreendedor que sonha muito, né? Comecei com o meu notebook embaixo do braço. Eu tinha acho que um iPad, uma trena, e falei, não, eu vou fazer projeto, né? E começou de uma forma muito natural isso, porque eu estava fazendo pós na época de interiores, e naturalmente os meus amigos começaram assim, poxa, Mauro, eu sei que você mexe com marcenaria, você entende de marcenaria, eu estou precisando fazer um móvel para televisão lá em casa, você não quer fazer? Aí eu falei, poxa, claro que eu faço para você, você é meu amigo, como não, né? Então Uhum. começou muito assim, né? O networking, amigo, família, para depois você ir para aquelas pessoas que você ainda não conhecia. E literalmente, Marli, sem planejamento, né? Que eu vejo que aconteceu de forma natural. Eu fui gostando de fazer isso também, né? Olá, Rose. Tudo bem, Rose? Beijo, beijo. E, e aí aconteceu que, naturalmente, eu comecei a criar esse mobiliário. Quando eu casei, eu fiz todo o projeto do meu apartamento, né? Então eu fiz, gente, sério, eu fiz luminária, eu fiz mesa para minha casa, eu fiz todo o projeto da cozinha. E eu não era, assim, digamos, ainda uma pessoa especializada dentro de interiores, né? Então eu comecei a tomar um conhecimento dentro do residencial que eu não tinha. E isso Legal. foi começando a tomar uma proporção maior, né? E então, o que que acontece? Hoje o escritório ele atua tanto na parte de interiores para residências como para a parte comercial, né? Entendi. E então a gente acaba fazendo essas duas coisas, né? Mas assim, quando a gente fala de comercial, Marli, entenda que isso, às vezes, o próprio empresário não enxerga o negócio dele e fala assim: ah, não, isso daqui eu não preciso, ou isso daqui é muita coisa para mim, né? Não, meu negócio é um negócio pequeno. E aí que a Comunicação gente vê. visual, né? Principalmente quando você fala de comunicação visual, né, Mari? A apresentação da loja, a mesma pintura, o letreiro, né? Tudo isso faz toda uma diferença, né? Quando você vê uma Exatamente. loja bem organizadinha, você diz, nossa, esse cara sabe o que está fazendo. Agora, quando o cara faz um É, outro remendo, aí você já vê que, é né? fogo, né? Mas assim, ó, dentro da área do comercial em específico, o que a gente acaba atuando envolve um pouco de cenografia, tem muito da parte de visual merchandising, que aí a gente tem um estudo mais aprofundado dos fluxos, quais são as áreas que a gente chama de áreas quentes, áreas frias, né? Que é onde o cliente circula dentro da loja, aonde que ele tem que colocar um expositor de compra por impulso, né? E assim por diante. Então, existem várias técnicas que a gente acaba utilizando quando a gente precisa fazer um projeto para a área comercial, né? E nem agora a Uhum. gente está fazendo um projeto para a vinícola franco-italiana, não sei quem conhece, mas fica lá em Colombo. E é um projeto que vai ter muito desse conceito, né? De não só de deixar o espaço bonito, né? Mas a gente sabe que um espaço comercial ele está ali e ele existe para vender, né? Ele tem que Exatamente. dar Tem lucro que para o atender os dois empresário. objetivos, né? Ele tem que dar lucro para o empresário, ele tem que atender bem o cliente e, de preferência, atender o cliente da melhor forma possível, com melhores, né, com excelência, com qualidade. Então, a gente não pensa simplesmente só no conforto e na estética, né? A gente pensa em todos esses aspectos que são necessários e que, às vezes, um empreendedor, lá no início, ele fala assim, ah, não, isso daqui acho que é demais, não, eu quero fazer uma coisa, né, não posso gastar tanto. Então, a gente, claro, a gente vai auxiliando e vai fazendo as consultorias de acordo com o passo e a fase que cada um tá, né? E eu acho que é importante também, quando se fala assim, como ele quer se posicionar, né, no mercado para o cliente. Então, trabalhar com possibilidades, né, Amore? E isso, no meu trabalho, isso é uma coisa muito comum, assim. A pessoa vem com uma ideia focada, eu quero fazer isto, eu quero ir por esse caminho, e aí eu começo a abrir o leque das possibilidades, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, isso é um caminho, isso é uma possibilidade, isso eu posso avaliar. Então, você veja que, querendo ou não, o despertar no outro, de enxergar, né, de ampliar a percepção, a visão, isso também acaba vendo com que você já vai agregando, você
como a empreendedora, você vai fazendo essa abertura para o outro também enxergar, né? Bem Sim. legal nessa. O mais legal, o mais gratificante de tudo, Marli, que eu vejo, assim, ó, quando a gente. Claro que na parte residencial é gostoso porque a pessoa sente no dia a dia dela a diferença do espaço, né? Mas quando você atua na parte comercial, que a gente tem geralmente, né? As pessoas vão no espaço da outra pessoa, as pessoas estão usufruindo daquilo. Os comentários são indiretos, né? É bem interessante isso. Então, que nem eu comentei de clínica, né? A gente já fez clínica médica, a gente já fez supermercado, a gente já fez várias coisas, né? Já mexi com coisa para farmácia. Então, assim, é bem variado, né? E até pouco tempo atrás a gente fez restaurante. Então, é muito focado naquilo que cada pessoa precisa, né? E é interessante, assim, aqui eu já tive casos de clientes, assim, que a gente fez, por exemplo, uma loja de roupas, né? E daí passou um ano e meio, me chamou de volta e falou assim, olha, eu preciso fazer ampliação, porque você fez uma coisa tão legal que a gente conseguiu aumentar o preço do nosso produto e a gente agora está ampliando. Então, isso é a coisa mais gratificante que a gente pode escutar de um cliente, né? De ver que o negócio dele está prosperando, que a gente está acompanhando esse progresso deles também, né? E realmente o trabalho, né? Não tem prova maior que deu certo, né? E aí, Maurinho, eu quero tocar um outro tema que também é muito comum, assim, no meu dia a dia, mulheres que estejam no mundo corporativo, as gestoras, ou mesmo que estão iniciando carreira, ou mulheres que pensam em fazer essa transição, né, do mundo corporativo para o empreender. E claro que uma vez que você também, né, nós temos várias áreas da nossa vida, então a gente também tem o sonho família, o sonho filhos, o sonho social, saúde, então tem outras áreas da vida. Como é que você fez esse equilíbrio, essa passagem de... Então fala aí, né? A gente Essa não falou, parte mais difícil da vida de uma mulher, diga. assim, como é que você deu conta do Arthur? Então, É, assim, porque o trabalho em si já toma muito tempo, mas vamos pensar que você tem o outro lado também da vida, né? Então, eu acho que assim, agora, depois de passados alguns bons anos, né, como você falou, a gente já tem 15 anos de atuação já com o escritório, com o CNPJ certinho e tal. Hoje eu acho que a consciência da Maureen, enquanto empresária, mudou, né? Eu comecei esse negócio com uma visão de freelancer, para não dizer outra coisa, né? Era uma profissional autônoma, né? Que talvez entendia esse processo como um processo de freelancer. E aos poucos acabou, né? Eu fui tomando corpo, exatamente, para me tornar hoje uma pessoa que estou começando a enxergar o meu negócio de forma como realmente uma empresa, como uma empresária tem que ser, né? Exato, exato. E acho que o principal ensinamento que eu vejo, assim, que acho que talvez, assim, por mais que as pessoas tenham me falado lá atrás, né, eu tenho me alertado, eu acho que eu não tinha amadurecimento para isso, né, para entender isso de forma tão integral, digamos assim, que a gente precisa fazer o planejamento correto dentro da nossa vida, né? E a mesma coisa com relação à gravidez, mesma coisa com relação àquilo que você quer almejar na tua vida, né? Se você quer comprar um imóvel, se você pretende fazer, né, ter um casamento, né? A gente brinca, né? Eu no escritório agora, como a gente está em três, a gente colocou como meta o casamento da Mariana. A Mariana vai casar no que vem. Nossa meta é o casamento da Mariana, entendeu? Nós temos, nós Olha, temos que conseguir bons clientes para a gente poder garantir a lua de mel da Mariana, para que a gente consiga chegar todo mundo magra, linda e bonita no casamento dela, né? Então, mas eu vejo assim, que se eu tivesse tido essa consciência lá atrás, teria sido mais fácil, né? Teria sido talvez mais tranquilo, né? E assim, não que a gravidez não tenha sido de fato planejada, eu acho que eu sempre quis, mas quando eu fiquei grávida mesmo, eu falei, ah, meu Deus, e agora, né? Caí em mim, né? Então, eu acho que assim, a gente, graças a Deus, a gente tem 9 meses para a gente se programar, né? Salvo casos que o bebê nasça um pouco antes, né? Que a gente sabe que acontece.
Acontece Não foi o também. meu caso, graças a Deus. Mas a gente tem 9 meses ainda para se programar, depois que a gente sabe que o bebê tá lá, né? É, então. E eu acho que assim, a gente precisa ter realmente bastante jogo de cintura, e isso, em geral, as mulheres têm, sabe? Mas é natural eu ver assim que tem muita pessoa, tem muita gente que, nesse primeiro momento que sabe que tá grávida, bate aquele desespero, né? E fala assim, meu Deus, para que lado que eu vou agora, né? É, exatamente. Então, acho que esse planejamento que eu digo é um planejamento mais a fundo, não só em relação à parte financeira, né? Mas assim, como que vai ser a tua casa depois que entrar mais uma criança, né? Uhum. Provavelmente os teus móveis vão mudar, né? É, Provavelmente você não vai ter muita quina, não vai ter muito vidro, não vai ter muito espelho. Como é que vai ser tua rotina, tua alimentação, né? é, Então, os teus horários, né? Então, tudo isso a gente começa a perceber que muda, né? É um ser que está ali, que pede dedicação total, né, pra gente. E se a gente não tiver calma nessa hora, a gente não, né? É muito comum, tanto que a gente vê muitas mulheres com depressão pós-parto, né? Porque é muita carga, é muita coisa, né, para resolver. Então, eu vejo que acho que o ponto principal, Marli, é realmente o planejamento, né? Mas mesmo que você não tenha feito esse planejamento da forma ideal, né? Que não seja aquela coisa tinindo de isso linda, daí. Aham. mas que seja pelo menos uma ideia de como que isso pode ser, né? Puxa, o que que pode acontecer? Eu vou continuar trabalhando longe da minha casa? Ou não, eu vou me preparar para trabalhar mais de perto, né? Então, eu acho que esse tipo de questionamento eu já vinha me fazendo Uhum. logo depois que eu casei, porque eu tinha vontade já de engravidar e tal, mas assim, eu não sabia que momento que isso ia acontecer, como que ia ser, né? Enfim. Uhum. E eu me questionava muito, porque eu trabalhava sempre na região da cidade industrial, eu trabalhava em lugares onde tinham indústrias. E eu Uhum. pensava assim, isso não vai dar certo quando tiver uma criança. Tá Eu quero longe, estar né? perto, não quero estar tão longe. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu acertei, de ter me planejado para poder estar mais perto, pelo menos nessa fase que eles são bebês, assim, até uns 2 aninhos ali, que é mais difícil a gente conseguir, né, ter uma rotina mais estruturada. Então, o que eu fiz muito foi reduzir a carga de trabalho, né, porque a gente sabe que um bebê demanda, né, principalmente no Exatamente. início ali, é de 3 em 3 horas tem que dar de mamar, né, e se você quiser amamentar também, né, porque tem mulher que hoje em dia que não amamenta, né, mas enfim, cada uma, né? Cada uma. E aí, assim, eu conseguir ter esse momento, né, de amamentar, queria ter esse momento de conseguir ver os primeiros passos, o começo do engatinhar e tal, porque eu escutava muito relato de outras pessoas, e inclusive minha madrinha, acho né, que Uhum. a gente se conheceu através da minha madrinha, Exato. eu tive muito exemplo dela dentro de casa, né? A minha tia foi uma pessoa, para quem não sabe, que trabalhou durante muitos anos, dedicou praticamente a vida dela ao Dom Bosco, né? Uma empresa enorme, ela foi diretora financeira do Grupo Dom Bosco, mas o fato ela focou muito na carreira e a vida pessoal, às vezes, acabou, né, durante muitos momentos, acabou ficando de lado, né? Então, não que ela não tenha tido a vida dela, né? Ela teve, mas eu Poderia sabia ser que em mais algum equilibrado, momento mais aconchegante, sei lá, né? eu poderia ter conseguido passar com mais leveza, talvez por esse momento, né? Porque Uhum. são fases que a gente sabe que depois passa e não volta, né? A É. gente, a gente não tem como voltar atrás. Então, eu escutava relatos dela, escutava relatos de uma outra pessoa que também é da família, que é a tia Marta, não sei se ela tá vendo a gente aí, que ela também foi uma pessoa que foi professora durante muitos anos em várias escolas, enfim, e ela foi mãe solteira e tinha que cuidar do filho pequeno e tal, e quem cuidava do filho mesmo era uma vizinha. Então, assim, ela não viu as primeiras falas, ela não viu os primeiros Aham. passinhos, né? Ela não pôde acompanhar isso. E eu E é o que pensava não muito volta, nessa. né? Por isso é uma coisa que passou, passou, né? Então, Passou, eu acho passou. que pegando esse gancho que você está falando, né, assim, da importância de estar olhando a infância, né, eu acho que nós podemos fazer até agora me veio isso agora, mas acho que dá para fazer até um paralelo, né? A importância de cada um viver a sua fase, né? A criança, né, ser criança
né? A fase inicial, depois as infâncias aí, adolescência e depois a vida adulta, né? A importância de você acompanhar isso, né? Do teu filho. E aí, se nós levarmos isso para o empreendedorismo, nós estamos também falando, né? Quando você começou a empreender, estava acontecendo talvez como freelance, como algo natural. Então, você estava dando aqueles primeiros passinhos como a criança na infância, cai, Exatamente. levanta, experimenta, vai por A aqui, empresária não deu bebê. certo, as cabeçadas, né, que você deu. E aí você, então, a gente compara ali. Depois você diz, opa, no meio do caminho você diz, não, eu acho que para eu chegar lá e me prosperar, eu preciso planejar mais, me preparar, né, fazer curso, conhecer meu perfil, conhecer um pouco mais, eu quero ter sócio, eu quero... Falar em perfil, né? Vamos combinar, né? Que essa é uma ferramenta e tanto, né, Marli? Nossa. Nossa, eu acho que quando você fez, quando eu te propus, acho que você nem não imaginava o quanto que ela seria útil, né, para o teu negócio. E para mim, eu diria assim, eu conhecendo um pouco mais há 10 anos lá atrás, 12, né, porque quando eu estava nas empresas, que você fez o projeto aqui de casa, né? Mas a guinada que você deu também na empresa, no negócio, depois que você entendeu como que os perfis, né, se complementam, como atender um cliente que tem um perfil analítico, como atender um cliente que tem perfil paciente, ou uma pessoa extrovertida que já é mais desorganizada, e você como dominante, você quer as coisas acontecendo na velocidade, no tempo, você quer resultado, É e aí você verdade. trabalha com equipes que não né, terceiras que não têm tudo aquilo. Então, No final, qual tudo diferença fez isso para você? no final a gente acaba entendendo que a gente precisa entender muito mais de pessoas do que de números, do que de projeto, do que de qualquer outra coisa. Porque os negócios são pessoas, né, Mauri? Nós Exato. vivemos de relacionamentos, né? Exatamente. A gente percebe que é tudo muito dentro daquilo que tem, dentro da realidade de cada um, dentro daquilo que cada um é, né? Do que cada um Exato. acredita. Então, eu vejo assim, exatamente isso que você falou, né? Era a Maureen empresária bebê, e aí foi crescendo, foi amadurecendo. Eu acho que eu já cheguei na adolescência, Marli. Eu acho Então, mas como empresária. na adolescência você Mas fez o Empretec, né? Que eu acho que também é uma outra recomendação que vale a gente recomendar aqui, né, Maureen? Porque o Empretec, assim, a pessoa pensou em abrir um negócio, pensou em, sei lá, vender bombom na faculdade. Tem que fazer Empretec. tem que entender o que é o Tem que negócio, fazer porque Empretec. as pessoas pensam assim, pensam no produto. Ah, eu vou cozinhar e vou vender. Bom, isso é nada. Porque se você não tiver Principalmente, estratégia, é, planejamento, quanto eu vou investir, se eu não tiver marketing, se eu não tiver conhecimento de custo, você vai falir. E é. aí, infelizmente, E, quantas pessoas eu atendi no meu trabalho? Uma cliente que abriu e fechou 3 restaurantes, porque ela não tinha esse conhecimento do todo. Quantos empresários eu trabalho na área de seguros, então meu negócio é vender seguro. Não, o teu negócio é gestão. É gestão financeira, é gestão dos recursos, é, é gestão das pessoas, é gestão de é, cliente. Então, a palavra gestão, ela está em todo o negócio. Se ele é uma pessoa, se ele é em 1.000 pessoas, a gestão vai fazer toda a diferença nos resultados, né, Mônica? com certeza. E, E eu vejo assim, Marli, que muito mais aqui no Brasil. Porque é, a gente sabe das oscilações que são o nosso mercado, né? Puxa vida, é presidente que não sei o quê, é gente roubando, é mensalão, é gente, não é é fácil, né? Empreender corrupção no para Brasil todo não é lado. fácil. E aí, com essa questão pandêmica, né, Mônica, que não tem como a gente não falar dela, mas o quanto que as pessoas têm sofrido os impactos, né? Olhando para o cenário externo, né? Quantas coisas acabam impactando no teu negócio interno, na tua família, na Totalmente. tua forma de pensar. Então, aí a gente vê o quanto que ter o autoconhecimento, saber quem você é, e aí desenvolver a tua inteligência emocional, como vai fazer diferença? Porque quantas pessoas, empresários que eu atendo, que eles dizem assim, Marli, eu não tenho cliente, eu estou entrando em desespero, porque o meu negócio não está É. caminhando, o que eu faço? Então, como você está fazendo o negócio?
Era dessa maneira. Agora, o cenário mudou. Então, agora você precisa fazer diferente. Só que se você não tiver o Exatamente. time, não tiver essa força intelectual, você vai ficar em casa dormindo e deprimindo. Uhum. E eu acho que é esse o ponto, sabe, Marli? Quando a gente fala de planejamento e quando a gente fala de, né, que nem você comentou do Empretec, né, até as próprias ferramentas que você traz junto com o coaching, a gente percebe assim, tem muita gente que eu escuto falar, mas você vai fazer coaching de novo? Mas não sei o quê, você vem com essa história de coaching? Gente, assim, não tô querendo defender a bandeira, tá? Porque não é esse o ponto. Eu vejo assim É que nem verdade. você fala, né, que o coaching transformou a tua vida. O coaching é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Se você souber trabalhar com ela, se você Claro. entender o que ela está te trazendo como informação, como conteúdo, né? E você conseguir aplicar isso na tua vida, no teu negócio, na tua carreira, na tua vida pessoal. Então, E eu vejo assim que as pessoas saem da faculdade ou estão, às vezes, em algum outro emprego e falam assim, eu preciso ganhar melhor, eu preciso ter uma vida mais confortável. E muitas vezes o caminho do empreendedorismo, ele vem por causa de uma necessidade ou porque a pessoa quer realmente ter uma renda complementar, alguma coisa, e às vezes falta essa visão de que, é bem isso, não é você ir lá e entregar a refeição que você se propôs a vender, ou não é simplesmente só lá entregar o projeto que eu vendi, né? é, Mas você tem que ter essa visão do todo e principalmente entender que você tem que ter essa inteligência emocional que você falou, né? Buscar ferramentas para isso, se propor a ter pausas durante a tua vida, durante as tuas semanas, tirar tempo, né, necessário para isso, né? Não é simplesmente ir lá e fazer o curso do Empretec durante aquela semana e a tua vida vai se transformar. Você não, tem não. que E literalmente tirar a aí, bunda da e cadeira e fazer aí, acontecer, e né? aí, Maureen, a gente não pode deixar de não falar aqui da questão das decisões. E até a Melissa está colocando ali, né? Seu coach está disposto a É, decidir, a evoluir. Porque muitas vezes o querer meu é tão grande que eu não vou fazer a diferença na vida da pessoa porque ela não quer. E o processo, o resultado vai acontecer quando a pessoa quer. É a mesma coisa no teu projeto. Adianta mas você é que às fazer um vezes a pessoa projeto não enxerga. maravilhoso, lindo, que você moraria nele, mas a pessoa não enxerga todo aquele valor. Como você falou, ela não está madura, não está pronta para entender tudo isso. E aí, eu digo para você, quando a gente fala seja do teu negócio, do meu, ou do negócio que for, existem estatísticas que um empresário toma mais de 800 decisões por E dia. que você falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, Mas é você não verdade. acredita, mas, claro, eu estou falando de decisões de pequeno, médio e alto impacto. Mas quando se você olhar hoje no teu trabalho, existem decisões que já são padrões, que já são. Você já sabe, você se depara com aquele tipo de problema, você já tem um padrão de decisão para fazer. E É, aí, com certeza, Maureen, você teve talvez na tua carreira decisões que você teve que ponderar. Eu pego esse projeto, porque a gente sabe que tem situações e situações, né? Então, às vezes, você tem que tomar a decisão abrindo mão, fazendo uma escolha em relação a alguma questão pessoal, ou você tem que tomar uma decisão sabendo que a tua jornada vai ser 18 horas por dia. Agora, por quanto tempo você vai fazer isso, né? Então, acho que o ingrediente, a competência, a decisão, é algo que também, não sei se isso aconteceu com você, mas isso também vai de acordo com as tuas fases do negócio, né? com certeza. Assim, Marli, são várias questões, né? Várias questões. Eu vou citar aqui um exemplo que teve mais recente, porque a gente lida basicamente, né, com muitos fornecedores, né? Então a gente lida com um pedreiro, a gente lida com um gesseiro, com um eletricista, com o pessoal de marcenaria. E a gente acaba formando uma cadeia, né, de pessoas, assim, que você acaba sentindo, né? Esse daqui trabalha melhor, esse daqui foi bem, mas poderia melhorar aqui, né? Ou esse daqui é ótimo, mas fala demais, né? Uhum, Acontece. E aí a gente vai entendendo aquilo que você falou dos perfis também, né? uhum. Mas eu acho que uma decisão muito importante que a gente tomou não faz muito tempo e que
foi assim, sentindo, levando na cabeça, sabe? Foi essa questão de definir esses fornecedores. Quem Uhum. que iria atuar junto com a gente, de que maneira que ia atuar, Entendi. porque eu tive casos, assim, de situações que o cliente estava fechando um projeto da casa inteirinha dele, tinha data marcada para ele se mudar, né? Porque a gente sabe, a pessoa para se mudar, ela faz toda uma programação, né? Tá saindo Claro, de um claro. imóvel, tem contrato atrelado, tem uma série de questões, né? E imagine, um contrato, não vou falar em números aqui, mas era um contrato muito grande, porque, imagine, era o mobiliário de marcenaria da casa inteira. Então, tinha cozinha, tinha lavanderia, tinha o quarto do casal, quarto dos filhos, né, sala, etc. Churrasqueira, enfim. Era bastante coisa, né? Tanto que a entrega, quando foi programada, ela teria que ser feita em etapas, porque nem dava para a equipe assumir a montagem toda, né? Uhum. Digamos assim, numa leva só, né? Então, ficou Entendi. acordado com a marcenaria que foi contratada que eles iriam fazer essa entrega em etapas. E aí, ó, o Elvis entrando lá. E aí, assim, era uma marcenaria conhecida, já tinha trabalhado com a gente, era um pessoal que a gente tinha confiança. E, infelizmente, né, para nossa surpresa e para a surpresa do cliente, essa marcenaria não estava dando conta do trabalho. Era um trabalho muito grande. A gente depois, aos pouquinhos, depois descobriu que eles tinham assumido uma responsabilidade muito grande com outros clientes, com outros contratos também, Ah, olha e só. começaram a embolar justamente nisso que você falou, que é a parte de gestão, né? Aí começa a estourar no financeiro, começa a estourar lá na parte dos insumos. Então, num primeiro momento, a gente tentou ajudar, a gente tentou resolver, tentou contornar, mas depois dessa experiência, que foi uma experiência muito chata, muito desgastante para o cliente, e a gente tentou ajudar da melhor forma possível, depois a gente, né, retomou o processo com outras pessoas que a gente tinha orçado anteriormente e teve que rever toda a questão, porque eles literalmente ficaram na mão, né, digamos assim. Uhum. A gente tomou uma decisão muito importante aqui dentro de só trabalhar com fornecedores que a gente realmente confia e que a gente conhece. Porque a Então, você gente está falando saiba que na não vai dar problema. qualificação do fornecedor, né, Maureen? Isso no automotivo, quando eu trabalhava também como RH, isso era muito comum. Para você prestar serviço para uma montadora, você tinha que qualificar esse fornecedor. Ele tinha que ter tais cursos, tais sistema da qualidade, para que ele entendesse um pouco do teu negócio. Porque se ele não se coloca assim, o impacto vai respingar para todo mundo, né? E tô vendo agora também a Sueli entrou, a minha irmã também, mas ela também, eu diria para ela que ela devia ter feito design porque ela tem um bom gosto de a casa dela, ela que fez todas os Já tem planejados e todas as aptidão. coisas. Então é uma ela tinha essa habilidade e poderia ter usado, mas hoje ela é de finanças. Olha só. Quem sabe, ela pode ajudar a gente no escritório. Aí, ó, para fazer os Tem cálculos, né? demanda. As cobranças e tudo mais, ó. Tem que Mauri, sair um pouquinho do quadrado. Mauri, você teria assim um projeto que você diga assim, Marli, esse foi o projeto top, esse foi o projeto que eu mais me realizei, foi o projeto assim que eu o meu que nem pergunto para mim, Marli, você teve lá cento e poucas coaches, qual o teu coach número um? E eu falei, eu tenho essa coach número um. Então eu digo para você, você tem um projeto assim que te causa esse orgulho, esse assim que foi Olha, o projeto? eu vou te falar assim, Marli, que eu acho que é como eu te falei, né? É essa coisa da jornada, de você ir crescendo e amadurecendo aos poucos, né? Mas eu vejo que ao longo dos anos eu tenho alguns projetos que foram muito marcantes, assim, né? Desde a parte de desenvolvimento, desde a parte de criação. Hoje, para mim, assim, eu estou fazendo o projeto que eu mais gosto, que a gente, acho que assim, durante muitos anos eu queria muito atender um projeto desse nível, desse porte, e hoje, para nossa alegria, a gente está fazendo um projeto assim, que é de uma residência, na verdade está em obras, tá, gente? É um apartamento ali pertinho da Cruz Vermelha, é um apartamento de cobertura,
super completo, são um quarto de casal, né, com closet, tem o quarto dos 2 filhos, quarto de hóspedes, tem piscina, tem área de spa, tem churrasqueira, tem... Gente, é um apartamento super completo, tá? É bem grande, obviamente, né, porque não cabe tudo isso dentro de um espaço tão pequeno, mas assim, eu vejo assim que está sendo muito legal porque é um projeto muito grande, né? E a gente está conseguindo desenvolver num tempo que eu vejo assim que é um tempo recorde, né? Para vários escritórios, assim, a gente geralmente os escritórios pedem um prazo muito extenso para desenvolver um projeto como esse. E a gente começou, você vê, a gente está em março, né? A gente parou agora por causa da pandemia, né? Mas esse projeto ele estava definido de fato, né? Em meados ali da metade de janeiro, a gente estava com ele totalmente definido. Então, foi entre desenvolvimento, obra e tal, ele é um processo que está sendo, de certa forma, bem rápido, porque a gente está reformulando o apartamento como um todo, né? Esse é um projeto que eu estou gostando muito de fazer, porque é o que tá, a bola da vez, digamos assim, né? É o que está acontecendo agora. Um bem recente que aconteceu, que a gente acabou atendendo o pessoal da Gafisa, que é uma construtora, para quem não sabe, lá de São Paulo. A gente acabou atendendo eles com algumas demandas que eles tinham aqui para Curitiba. Então, a gente fez um stand de vendas ali no Ecoville, que chama-se o Condomínio Parque Ecoville. Então, primeiramente, a gente atendeu eles na parte do stand, que foi um processo super legal e eu tive a oportunidade de atuar junto com o Fernando Piva, que foi a pessoa que estava à frente do, digamos assim, de uma gerência do projeto mais a nível maior, né? Então teve uma equipe grande que participou desse projeto, né? O Fernando, para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, pense só, Olha. quando eu era criança, a minha mãe já assinava a Casa Cláudia, sabe? A minha mãe já gostava dessa área e eu já gostava também, porque, né, eu via ela Claro, mexendo. a crença Acho que a minha mãe fortalecedora, né? Aí não teve como não ter Eu acho impacto. que a minha mãe só não virou arquiteta, sei lá, por falta de insistência, porque ela podia ter sido. Mas olha só. E eu, quando eu era criança, eu pegava as revistas, né, que tinha de Casa Cláudia, eu via muita eu via projeto do Fernando, eu via anúncio com coisas dele, e aí, puxa vida, participar de um projeto que ele estava junto ali, tete a tete com a gente, Olha. foi assim, de uma alegria muito grande para mim. Quando as meninas me falaram assim, você vai ter que falar com o Fernando. Eu falei, oi? Eu falei, sou eu mesma? Então, foi uma Legal. alegria muito grande, um orgulho muito grande ter participado desse projeto. Aí depois a gente acabou fazendo as áreas comuns da torre, né? Então a gente participou de todo o desenvolvimento da área do boliche, da área do game station, que são as áreas comuns que o condomínio, por ser um condomínio clube, ele oferece, né? Esses foram projetos mais recentes que eu acho que marcaram muito para mim, né? Mas como a gente estava falando, assim, lá, se eu for trazer lá de trás, né, da carreira, eu participei de Casa Natura, que foi um projeto super legal, Ah, muito legal, porque ele tem um conceito muito forte baseado na sustentabilidade, né, nessa questão assim do ambiental, né? cuidado com os materiais, e a forma da condução é muito bacana, sabe? Entendi. Boticário também, né? Que foi Cresci. assim, teve um processo de implantação de algumas lojas que eu participei, é, alguns projetos que foram mais a nível piloto, e depois a gente teve lá lançamento de linha de maquiagem, por exemplo, Make Be, né? Que a gente teve que Uhum. desenvolver toda uma linha de expositores para o Brasil inteiro. Ah, Então, legal. nossa senhora, a gente pense legal e desafiador, né? Eu vou dizer assim. Desafiador, Porque desafiador. porque Exatamente. ninguém sabe o que acontece do outro lado, gente. É assim, o cliente falando assim, olha, eu tenho propaganda na novela das 8, tá? Depois da novela das 8 eu tenho propaganda. Então, assim, todos os 3.800 displays têm que estar nas lojas na segunda-feira, funcionando. Então, no Brasil inteiro. Então, Pressão, né? Você vê prazo prazo. curtíssimo, prazo curtíssimo, muito desafio, mas assim, foram projetos que eu aprendi muito e que eu me desenvolvi demais como profissional. Acho que foram coisas Legal. aquilo que eu falei, que me deram muita bagagem, né? Mas aí, Mauri, a gente pode olhar e pensar assim: hoje nós vivemos a era digital. Hoje nós estamos. Tem muita tecnologia, aplicativos, softwares, tem muitas coisas que, vamos dizer assim, dão todo o suporte, ajudam a fazer toda uma, dar uma velocidade para o negócio. Agora,
se você olhar lá 20 anos atrás, é tudo na calculadora, tudo no planilha do Excel, né? Como é que assim, o começo foi assim e hoje nós temos todas essas disponibilidades. Mas hoje, o que você diz para as mulheres que estão aí querendo empreender, vivendo nessa era atual, sabendo que o nosso mercado ele é globalizado, sabendo, né, que a gente pode, como diz assim, não tem fronteiras, né? Eu atendo uma cliente do Canadá, eu hoje vendi um processo para um outro lado em Minas Gerais. Então, a gente está, ao mesmo tempo, né, por conta da tecnologia, está em todos esses lugares, que antes existia essa limitação, né? Então, o que você diz para essa mulherada? Porque o nosso tempo também já está ficando curto aí, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Se a gente deixar, a gente fica falando aqui até amanhã, né, Marli? Mas o que você diria para a mulherada, então, já que é o mês delas e a gente está aí nessa inspiração? Eu acho assim, Marli, que tudo nasce a partir de uma vontade, a partir de uma ideia, né? E às vezes, muitas vezes, a partir de um sonho, né? Um sonho que a mulher tem de ter uma vida melhor, de proporcionar alguma coisa melhor para a família dela, para os filhos, ou simplesmente por realização pessoal mesmo, né? Mas eu vejo assim que a jornada não é fácil, né? Quem diz que é fácil, tá mentindo, né? Fácil não é, né? Mas Não. também a gente sabe que não é impossível, né? Exato. Então, eu vejo assim que precisa realmente ter bastante persistência, né? Tem que ter muito planejamento, como eu já falei anteriormente, mas eu acho que principalmente é a dedicação. Eu acho que é assim, porque se você não tem o conhecimento, se você tem dedicação, em algum momento o conhecimento vai vir, né? Exato, Se exato. você, se você não tem, se você não entende de gestão, se você se dedicar, em algum momento você vai aprender, nem que seja o mínimo, mas um pouquinho que você aprenda já vai fazer diferença, né? Exatamente. Então, eu vejo que a primeira é essa questão assim de você não se deixar abater, de não se deixar esmorecer, porque a gente sabe que uma semana tá bem, outra semana, né, fecha tudo, lockdown, o que que você faz, né? Precisa É, resolver, precisa sair da inércia. exatamente. Então, e é muito assim de resgatar essa força que eu acho que a gente tem e que às vezes ela fica adormecida lá dentro, né? A É. mulher fica se sentindo assim, ah, não, eu vou vestir um moletom aqui em casa, né? E vou me enfiar no meio das cobertas e vou ver um filme, vou ver Netflix, entende? E a gente sabe que esse comportamento não faz a gente crescer, né? Não. Então, Faz primeiro, eu acho que estagnar, viver na zona de não. conforto e tudo mais, né? Exatamente. Claro que é uma delícia, né? A gente comer pipoca, ficar na frente da televisão, é uma delícia. Mas se a gente só faz isso todo dia, né? O que que a gente está acrescentando, não só para a nossa vida, mas para a vida dos outros, né? Acho que eu Legal. entendo que a gente está aqui muito provavelmente por um motivo maior, né? Seja Exato. para a gente beneficiar a vida de alguém ou para fazer a vida de outra pessoa melhor. É, Então eu vejo assim que cada um proporciona isso de alguma maneira dentro da sua profissão, da sua carreira, aquilo que tem de aptidão no mundo, né? é. Ajuda os outros a serem pessoas melhores, né? E Fazer se a por gente, paixão e agregar para a sociedade e para o mundo, né, Maureen? se a gente só faz coisa que a gente gosta, a gente fica na mesma, né? Né? Então a gente tem que entender a necessidade Onde do estaria o outro. mérito, né? Da meritocracia, daí também não tem, né? É, E é. aí, Mauri, claro que assim, em razão até do tempo, né? Mas a gente pode vir a fazer uma outra live Você pode fazer em outra a parte oportunidade. 2. Porque eu tô fazendo neste mês de março o programa das mulheres, que são 4 segundas-feiras, com as mulheres também fazendo um programa gratuito, para elas também despertar inspirar, para elas se perceberem, para elas olharem para a vida, para o negócio delas. E aí, também linkado com esse tema, eu estou fazendo um sorteio do livro lá do MEX, das Mulheres Executivas do Paraná, Super que eu, legal. eu participei também, fui coautora e está lá a minha história também. Então, eu estou fazendo o sorteio do livro que você não acha para comprar, mas lá tem mais de 40 histórias, Mauri, inspiradoras. São mulheres, presidentes, diretoras, CEOs, empresárias, gerentes, né, diretoras do mundo corporativo, que elas contam como que elas também planejaram, decidiram e fizeram a história delas. Então, é super inspiradora também para que a gente possa também, como mulher, né, Mauri, ajudar
as mulheres também, nós já fizemos as nossas jornadas, estamos fazendo ainda, mas eu acho que o que a gente puder contribuir, ajudar as que estão vindo, né? Então, a gente parabeniza. Eu acho assim, a construção é diária, né? Exato. E assim, acho que agora a gente está num momento que a mulher no mercado de trabalho, ela acabou se consolidando, né? A gente veio para ficar e a gente, olha, se não cuidar, se não cuidar, a gente derruba os homens, né? Porque a gente chega chegando. Eles que se cuidem, eles que se espertem, né? Mas eu digo assim, porque a gente sabe que a gente tem essa força dentro da gente, né? E é muito, muito legal de ver essas iniciativas. O próprio Max ali, o que essas mulheres fazem hoje, o que elas se propuseram a fazer enquanto grupo, é uma coisa muito bacana. Porque a gente vê que às vezes o que falta é um incentivo, é uma palavra de alguém que esteja no meio. Esse empurrãozinho, né? Esse despertar, esse incentivo para que elas comecem a buscar realmente o conhecimento para ter uma vida mais tranquila. Maureen, de coração, não posso dar um abraço, mas sinta ele aí. Gratidão por você ter aceitado o convite, por ter estado comigo hoje, com as mulheres que estão acompanhando, com aquelas que nos verão ainda, e que a gente possa realmente ter feito com uma palavra, com uma frase, com algo, a diferença na vida de alguém no dia de hoje. Com certeza. Abraço. Eu espero que sim. Eu que tenho que agradecer, viu? Eu que tenho que agradecer. Um grande beijo para vocês. A gente fica por aí. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.